A graça e a paz, meninos e meninas, né? Que bom podermos estar aqui. Quem está aí na sombra, por favor, da pilastra para trás, pode passar tudo para frente. Quem está nas sombras, vem para a luz. Tem lugar aqui na frente, tem bastante lugares aqui, para a gente poder ficar vendo todos vocês. Dessa pilastra de espelho para trás, ninguém senta, vem todo mundo para frente, com exceção só da Kátia, que está lá na portaria recebendo o pessoal. Bom, gente, passaram bem o fim de semana, a semana toda, glória a Deus, foi tudo bem? Graças a Deus, hoje aqui estamos mais uma vez, né? E esse terceiro passo é um passo muito importante. Não sei se vocês viram lá foi frisado várias vezes que esse terceiro passo, ele é o mais importante de todos eles, sabe por quê? Porque ele é o da entrega. A pessoa pode preparar toda uma comida, se ele não fizer a entrega para a pessoa, nada adiantou preparar. Ou se ele entregou e a pessoa não recebeu, não valeu de nada também, né? Então, eu preciso entregar. E essa lição é justamente sobre isso, que precisa de entregar. E essa madrugada, não sei se vocês viram, era 3 e pouco da manhã, eu mandei, 5 da manhã que eu mandei, ainda fui generosa com vocês. Eu hesitei em não mandar, mando, não mando. Eu acordei, era 15 para as 3 da manhã, e fui orar, né? Como se Deus nos desperta, é para orar. E orando, antes de acordar, eu acordei com aquela frase que eu coloquei lá na mensagem. Senhor, nos livras dos açoites da nossa alma. Há entre nós pessoas que estão sendo açoitadas na alma, que sente dores e não sabe pontuar de onde vem, de onde é, que tem tristeza e não sabe de onde chegou essa tristeza. Então, Deus me falava muito sobre isso. Eu orando a respeito do grupo, aí eu falei, Deus, eu preciso então colocar no grupo. Aí já era então 5 horas da manhã, e depois que eu coloquei a mensagem, a mensagem para vocês, não é de ver que eu dormi? Se eu soubesse disso, eu tinha posto mais cedo. Então, gente, há um propósito em tudo. E não pense vocês que vocês estão descobertos. Tá? Há um grupo de intercessão nessa igreja, há um grupo de intercessão entre nós, há um grupo de apoio entre nós, de liderança, que está cobrindo todos nós, uns aos outros, de oração. Então, creia no poder da palavra, creia no poder da libertação e se entreguem. E se abram para Deus. Esse é o grande segredo, né? E hoje, então, esse terceiro passo, ele vai nos levar que é o passo da entrega, ele vai nos levar a uma fé intelectual, a uma fé ativa, frutífera, verdadeira, poderosa e também uma fé real. Real, tá, gente? Começa com a letra R. Real quer dizer realidade. Porque muitas das vezes nós vemos ofertas desse tipo de fé, mas uma fé que não tem inteligência, uma fé infrutífera, uma fé que não é ativa. Por que não é ativa? Porque depende do outro. Eu faço, então você é dependente de mim. E aqui nós não queremos isso, nós queremos que cada um cresça, nós queremos que cada um saiba como se comportar, o que fazer. O nosso treinamento aqui diante de Deus é isso. Ele falou, ide em meu nome. Ele falou, vai. Mas depois de limpo, depois de purificado, depois de tratado, depois de curado. E nós estamos aqui fazendo a mesma coisa.
Para você ir, para você ser bênção lá dentro da sua casa, primeiro você tem que ser bênção para você mesma. Você não pode ser um carrasco de si mesmo. E nós temos muitas pessoas carrascos de si mesmo. Carrasco mesmo, sabe aquelas pessoas que açoitam os outros? Existem muitas pessoas que se açoitam a si mesmo. E as pessoas pensam assim, será que existe? Gente, eu fiz um atendimento, já fiz vários, mas 2 para mim foram os mais marcantes. Além de outras, não estou falando de automutilação, tá? Eu estou falando assim de comportamento mesmo assim de carrasco. Se ela fizesse, essa era uma senhora, mais ou menos da mesma idade, um pouquinho a mais, se ela fizesse qualquer coisa errado, que ela mesmo desaprovasse, a gente erra, não erra, gente? Eu tenho aqui que não erra. Quem não erra, levanta a mão que eu vou aí para poder... Nós vamos fazer fila aqui para receber a oração, né? Já está errado. Então, ela olhava no espelho e esmurrava o próprio rosto. Meu Deus! E ela chegava para o atendimento com o rosto todo inchado, todo vermelho. Para os outros, ela falava que era alergia, claro, né? Falar o quê? Toda marcada. Então, pessoas que se depreciam, pessoas que se autodestroem. Nós não precisamos disso. O outro, um jovem senhor, ele se mordia que quase arrancava os pedaços do braço. Aonde alcançasse a boca, ele mordia, como criança que tem aquela ânsia por morder. Então, isso é carrasco de si mesmo. Isso é traduzindo as angústias da alma em si mesmo. Ele nunca agrediu, ele era muito amoroso. Ele não agredia a esposa, ele não agredia os filhos, mas ele se matava. Se ele se matava, se ele se mordia por fora, imagina o que ele não fazia emocionalmente. Ele se matava emocionalmente. Então, existem muitos carrascos de si mesmo. Por isso, Deus me deu essa frase nessa madrugada. Não seja carrasco de si mesmo. Não açoite a sua própria alma, não açoite o seu próprio corpo. E essa fé verdadeira, ela vem disso, de nós ensinarmos o caminho correto, você olhar no espelho e dizer, essa sou eu com as minhas imperfeições que preciso ser curada. Essa é uma fé intelectual. Ativa por quê? Porque agora eu preciso me mover, eu preciso fazer. Eu preciso modificar. Verdadeira porque está fundamentada na palavra. Está aqui, tudo que falamos é palavra. Poderosa porque é o poder de Deus em nós. Real porque acontece dentro da minha vida e é transmitida para aqueles que me cercam. Aqueles que estão ao meu redor são testemunhas da grande transformação que houve primeiramente dentro de mim, para depois eu poder ser bênção na vida do outro. Não tem como eu ser bênção para o outro sem antes ser para mim mesma. Tanto é que a palavra de Deus diz, ame o teu próximo como você ama a ti mesmo. Se eu não amar a mim mesmo, eu estou quebrando um princípio. Deus não atua em quebra de princípio. Quer ser abençoado? Tem um caminho, tem princípios para seguir. Na vida é assim, gente. Se nós quisermos atuar profissionalmente em qualquer área, hoje você tem que ter a liberação de todo o CRM. Ou você vai para um banco da faculdade, ou você é como que é o nome da pessoa que falsifica as coisas? Uma pessoa que se passa pelo outro, né? De vez em quando a gente ainda vê algum dentista que atua sem ser de fato dentista, não é? Antigamente tinha o dentista prático, hoje não existe mais. Médicos também ainda existe, enfermeiros, professores, e aí vai daí para frente. Pessoas que se dizem sem ser, mas logo são descobertos.
Tem um princípio. Para que eu possa atuar como um profissional, eu tenho que sentar no banco de uma faculdade, numa escola e estudar. E agora? E para a palavra de Deus? Também tem princípio. Se você não cumprir o que a palavra diz, você mesmo impede a bênção de Deus. Tem pessoas que falam assim, pode trazer a oferta aqui. Aí é uma fé que não é ativa. Não é uma fé inteligente, né? Pode trazer o dízimo. Põe o dízimo aqui, quero ver se Deus não vai te dar em dobro. A pessoa é um prostituto, é um beberrão, traz o dízimo aqui. É a bênção de Deus que vai estar com ele? Não, não é. Não é. De jeito algum. Por quê? Porque tem quebra de princípio. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Tem princípio. Se você não honrar pai e mãe, você se torna uma pessoa que não vai viver bem. É princípio. Então, por isso, nós precisamos dessa fé intelectual, uma fé ativa, de também ser inteligente, não só do movimento, mas também da inteligência, e verdadeira, porque é em Cristo Jesus. E o versículo base para nós, Romanos 12:1, ele fala assim, para nós entregarmos o nosso corpo a Deus, por causa de tudo o que Ele fez por vocês, e que isso seja um sacrifício vivo, santo, agradável, puro, que é o culto racional. Racional vem da razão. Para que eu possa me apresentar, e apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo diante de Deus, é uma outra versão, essa aqui é uma versão mais nos dias de hoje. Então, esse sacrifício vivo para agradar a Deus, gente, é sacrifício. O que é sacrificial? Custa, tem preço. A salvação é de graça, sim, Jesus já pagou o preço. A santificação não é de graça, tá? A santificação é render-se a, e nós vamos falar mais para frente a respeito desse render, né? O que é esse render? O que é negar a mim mesmo? O que é negar a minha própria natureza? É isso aqui que ele está falando, ó, para nós apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo, que seja esse o nosso culto racional diante de Deus. Viva, poderosa, intelectual, ativa, real. Tem que ser a nossa fé, tem que ser o nosso culto também. E o terceiro passo, ele vai falar da nossa entrega, né? Essa entrega é a entrega da nossa vontade aos cuidados de Deus. Isso é renunciar a si mesmo. É fácil renunciar a si mesmo, gente? Não é. Não é. Por quê? Porque eu quero fazer, eu gosto de fazer. E hoje, qual que é a temática? Você quer, você pode. Não é assim? Todas as propagandas, você quer, você pode. Apenas um clique, enter. Não interessa se depois você vai dar conta de pagar, não interessa se você vai viver endividado o resto da vida, não interessa se seu nome já vai para o SPC, não interessa. O fato é que eles falam, você quer, você pode. Realmente, tudo que eu quero, eu posso em Deus e dentro dos limites da realidade. Eu quero continuar andando aqui, eu posso continuar andando, eu vou cair. É uma realidade. Então, existe uma realidade. Por isso, nós precisamos nos voltar para nós e entender que essa rendição, olha só o que ele diz aqui, Senhor, reconheço que seguir teus caminhos exige que eu abandone o fracasso, despreze o inútil, que eu deixe de lado algumas conquistas sem valor. Gente, conquista sem valor, eu fiquei chocada de novo com essa palavra. Como que uma pessoa luta tanto por alguma coisa e depois é sem valor? Não tem valor. Não é real.
Aquilo que você fez como conquista para si mesmo é só para você. Eu vou passar em cima do outro, ele vai ver, eu vou lutar a vida inteira. Quantas vezes a gente já escutou isso? Eu vou passar a vida inteira, nem que seja a última coisa que eu faço na vida. Alguém já escutou essa palavra? Ou já falou essa palavra, né? Nem que seja a última coisa que eu faço na vida, mas eu vou mostrar para ele que eu não preciso dele, eu não preciso dela. Uma conquista sem valor. Nós vamos precisar sempre uns dos outros. Sempre. Gente, se você morrer, você precisa de alguém para te pôr na cova, senão os bichos vão vir e vão te comer. Nós precisamos do outro. E tem até um texto muito bom que fala sobre o outro, Cris, me lembra, para eu colocar no grupo, é um texto que fala sobre o outro. Esse texto, ele vai falar tudo, nós nascemos pelo outro, fazemos tudo que nós fazemos pelo outro. E no final, se não nos colocar na cova, entendeu? Então, quem de nós não precisa do outro? Todos nós precisamos. Então, eu preciso, quando eu olho, quando eu vou entregar para Deus, eu tenho que abandonar o fracasso. Se o fracasso tem me prendido, eu tenho que soltar esse fracasso para trás. Eu não posso continuar atrelada. Atrelada é presa. Eu não posso continuar abraçada com esse fracasso. Eu não posso continuar arrastando. Cadê meu saco, Cris? Era para trazer hoje. O saco do pecado, o saco das tristezas, o saco dos fracassos, das angústias, da inutilidade. Sabe? Esse saco eu não posso continuar arrastando ele. Por quê? Não vai me levar a lugar algum. Então eu tenho que deixar. Eu preciso entregar. Eu falar, Deus, eu entrego. Lá no primeiro passo, nós não admitimos que nós não dávamos conta de levar a nossa vida sozinho? Primeiro passo. Segundo passo, nós acreditamos que há um Deus que é capaz de nos restabelecer a paz interior. Há um Deus. É o segundo passo, acreditar. E o terceiro passo, nós vamos entregar. É o passo da entrega. Então, eu tenho que falar, Deus, eu entrego a Ti. Há muitos anos atrás, eu assisti um filme francês, que eram dois irmãos. E o irmão mais velho tinha uma namorada e o irmão mais novo ficou com a namorada dele. E o irmão mais velho chegou e pegou os dois lá na cama. Ele matou o irmão mais novo. E fugiu. Veio para o Brasil, isso foi um fato real. Veio para o Brasil ainda na época da colonização. E ele tornou-se um padre. E chegando aqui, ele veio para a região do Amazonas e ele levava consigo, a única coisa que ele levava na vida, que ele tinha, que ele possuía, estava dentro desse saco. A roupa que ele precisava, o chinelo que ele precisava, e ele arrastava aquele saco como símbolo do sofrimento dele. Estava tudo dentro daquele saco. E ele subindo uma cachoeira do rio Amazonas, a água, claro, pesou e ia derrubar ele. O que o índio fez, que estava com ele? Cortou o saco. Aquele padre, então, na época, ele quase morreu, queria matar o índio de novo. Por quê? Porque tirou o peso dele. A pessoa de fora vê o peso, quer te ajudar, e você talvez não quer receber a ajuda do outro. E está aí arrastando o saco, sofrendo. Então, largue esse peso morto para trás. Vamos entregar para Deus? Tá, gente? Vamos entregar para Deus. O grande desafio é manter o coração aberto, pulsando em Teu nome. Deus, eu me abro porque eu entrego, eu me abro porque eu quero receber de Ti. Eu sozinho não dou conta. Agora, Senhor, me ensina a segurar essa barra de Te amar. Me ajuda.
Me ajuda a segurar essa barra de te amar, essa nova proposta que eu quero ser, essa nova proposta de amar e de ser amado, de se permitir amar e de se permitir ser amado também. Porque não adianta só amar, tem que se permitir ser amado. Porque se a pessoa não se permitir, ela não consegue evoluir emocionalmente. Ela não consegue ter novas conquistas, porque ela afasta o amor do outro. E aquele que afasta do amor do outro também não consegue amar. Isso aqui, gente, é uma nova proposta, é uma proposta de vida. É uma nova vida que procede de uma fé viva. Agora eu pergunto, a sua fé, ela é viva ou morta? Né? Uma pergunta meia doida, né, gente? Meu Deus, já viu alguma fé morta? Tem gente que tem fé na fé do outro. Então, ele não tem fé. Eu preciso ter fé por mim mesma. Não fé na fé, entendeu? Eu tenho fé de que minha fé vai resolver. Não, eu tenho fé em Deus. Tá? Eu tenho fé que o outro, que também tem fé, unido comigo, a palavra de Deus diz que a oração do justo muito pode em sua eficácia. Então, eu posso olhar para o outro e falar da minha necessidade, tanto é que é a proposta do grupo do grupo de apoio, os nossos pequenos grupos. Os pequenos grupos é isso, é onde eu tenho a oportunidade de colocar o que eu preciso, e ali eu sou ministrada, ali eu recebo a presença de Deus, ali eu recebo a oração, e o grupo intercede por mim. E isso faz toda a diferença. Por isso eu preciso dessa fé viva. Fé viva, tá, gente? Uma fé em Deus. E depois ele coloca lá no grupo, lá no livro, falando, quando a gente fala saia da teoria e venha para a prática, ele coloca aquele exemplo lá do equilibrista, né? Que atravessava as cataratas do Niágara, né, ali entre os Estados Unidos e o Canadá, perto da divisa entre os Estados Unidos e o Canadá, ele atravessava em um fio único. E a pessoa que é responsável por ele, o empresário dele, vai e pergunta, ele incentiva o pessoal, quem tem coragem de entrar nessa carrocinha para atravessar? Ninguém tinha coragem, todo mundo admirava a coragem do equilibrista. E o equilibrista perguntou para o empresário, você tem coragem? Cadê? Quem tem coragem? Ninguém. Não tem. Por quê? Porque eu não posso ter fé que o outro vai fazer por mim, porque se ele cair, ele é uma consequência dele próprio. Agora, eu vou colocar a minha vida na mão do outro, aí é muito forte, né? Eu vou colocar a minha vida na mão do outro. Por que é que nós temos tanta dificuldade quando nós falamos dessa entrega? Por que é que nós temos dificuldade de entregar a nossa vida para Deus? Nós não estamos falando de um equilibrista. Nós não estamos falando de um experimento. Nós estamos falando do Deus Criador do céu e da terra. E muito mais do que Criador do céu e da terra, o Deus que fez você. Entendeu? Entregar-se na mão dele aliás, é mais seguro, né? Do que entregar a mim mesma. É mais seguro do que confiar nos meus próprios pés e dizer, eu posso estar de pé agora. Então, entregar nas mãos de Deus é uma segurança para nós. Mas por que é que nós, muitas das vezes, não conseguimos confiar em Deus de todo o nosso coração? Por quê? Primeiro de todas as coisas, porque nós temos uma imagem distorcida de Deus. Por que que nós temos imagem distorcida de Deus? Por conta da criação dos nossos pais. Pai severo, pai abusivo, pai autoritário, violento, controlador, imprevisível, ameaçador, controladores.
pai que não dá importância, né? Pai que abandona. Então, se eu tenho um pai que me abandona, como eu vou transferir para Deus essa figura de pai, um Deus que não abandona? Entendeu? Como? Se eu tenho um pai aqui terreno que foi capaz de me abandonar. Ou então, você se abandonou dentro do próprio lar. Você tem pai, tem mãe, mas você rejeita tudo e todos pelas próprias experiências emocionais que você vive sozinha. Lembra quando eu era criança, que eu já contei para vocês inúmeras vezes, que eu queria me matar comendo pimenta? Na minha cabeça, como criança, comer pimenta morria, né? É uma coisa que hoje a gente ri, mas é isso. Eu transfiro para o outro, para a circunstância, aquilo que é verdade dentro de mim. Qual é a verdade dentro de você? Não, mas eu tenho pai, tenho mãe, todo mundo aqui dentro de casa. Aí o filho teve uma aula, um caso que eu acompanhei a pessoa, e ela falou assim, teve uma aula muito importante sobre o céu, e o adolescente chegou em casa, depois da escola dominical, escreve uma carta para os pais, dizendo que a forma como os pais viviam, brigando dentro de casa, só dentro de casa, na igreja era lindo, mas a forma como eles viviam dentro de casa, ele se sentia tão desprezado, que ele preferia, então, ir ao encontro de Deus. Ele ia para o céu. O que ele fez? Saltou do 15º andar e deixou essa carta escrita. E agora? Me conta. Me conta, qual o sofrimento desses pais que não puderam enxergar a verdade do filho? E muitas das vezes você é esse filho, que está perdido dentro de si mesmo. Em algum momento da vida, que pode ter começado desde a infância, desde a gestação, você se perdeu. E você está querendo deixar cartas aí e falar, vou embora, eu prefiro o céu, eu prefiro ficar sozinho. Lembro daquela figura que eu mostrei umas 2 aulas, eu acho, da menina dentro do pote, tampada? Tem gente que é aquilo ali, né? A pessoa se tampa, a pessoa se fecha emocionalmente. E enquanto Deus está falando assim para mim, para você, o seu pai terreno, eu fiz para te abençoar. Esse foi o propósito de Deus. Se Ele não te abençoou, contudo Ele não ter feito isso, eu nunca te abandonei, eu nunca te amaldiçoei, eu nunca te desprezei, eu nunca fiz com que você se sentisse inferior, eu nunca te expus. Pelo contrário, o nosso Deus sempre nos acolheu. Então essa é a figura verdadeira que nós temos que ter de Deus. E não ter Deus como um carrasco. As experiências do passado nos têm levado a perceber Deus como severo na condenação e no julgamento. E não o reconhecemos como amoroso, principalmente se nós experimentamos violência quando criança, lá nas famílias disfuncionais. Lembra aquela aula que nós demos, família disfuncional? E eu coloquei no grupo também, família disfuncional? É aquela aula. Se nós temos essa experiência lá atrás, nós trazemos a figura de um Deus carrasco. Tanto é, a gente escuta aqui em atendimento de gabinete, pastora, será que Deus está fazendo isso para me castigar? Meu Deus, onde está o conhecimento do Deus verdadeiro? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, gente, conheçam essa verdade. Conheça essa verdade. A verdade em Deus, ela é a única que liberta. Os outros conhecimentos, não. A única que liberta
em Cristo Jesus é essa verdade, a palavra de Deus. Por isso nós precisamos de conhecer a palavra de Deus. Então, nós precisamos ter cuidado com a nossa vida, porque pequenas coisas podem nos afastar de Deus. Sabe? Coisas mesmo que nos afastam de Deus. Nós temos aqui as experiências negativas com a igreja. Muitas das pessoas vêm para a igreja e, de repente, dentro da igreja, ela pode contar alguma coisa que lhe é particular, como nós falamos aqui, que a gente pode falar um para o outro, mas nós temos um compromisso um com o outro e ambos diante de Deus, de que o que aqui fala, aqui fica. Né? Nós temos sigilo absoluto de tudo que é falado. Então, a pessoa é exposta diante do que ela contou, aquilo que era íntimo dela, e ela se torna pública. Isso traz um sofrimento, a pessoa vai embora da igreja magoada. Isso afasta da igreja, do convívio com as pessoas, e afastam também de Deus. O pastor Billy Graham, ele escreveu uma frase, eu gosto muito de frases, já falei para vocês, amo frases. Pastor Billy Graham, ele escreveu uma frase assim: para aqueles que querem ir para longe de Deus, o diabo tem sempre um barco pronto. Entenderam? Quer ir para longe de Deus? Está prontinho o barco, entra nele. Uma desculpa, uma inverdade, uma vergonha, sabe? Às vezes a gente liga para as pessoas, ela fala assim: pastora, eu não tenho coragem mais de voltar para a igreja. Mas por quê, minha filha? Ai, estou com vergonha pelo que eu fiz. Minha filha, ninguém lembra disso, ninguém sabe disso. Como ninguém sabe? Ninguém sabe. Você contou para quem? Para ninguém, mas os outros não ficou sabendo? Não. Você está com vergonha de quem? Tem pessoas que vivem escravas da vergonha quantos anos? E aquilo não é verdade. Entendeu? Então, isso é utilizado pelo diabo para fazer a pessoa afastar-se do convívio entre irmãos, e isso também automaticamente nos afasta de Deus. Tira uma brasa do fogo, o que vai acontecer? Vai apagar, não tem jeito. Servir a Deus, nós servimos em qualquer lugar, mas Deus nos chamou para comunhão. Evangelho quer dizer comunhão. Não existe evangelho, cristianismo, sem comunhão. Se você mora num país, né, que não pode falar da palavra de Deus, você serve ao Senhor sozinho. Muitas das vezes os nossos irmãos é a página da Bíblia, porque a página é destacada e cada um sabe de cor uma página. Já pensou isso, gente? Então, é diferente, eles não podem se reunir. Quando se encontra, passa um pelo outro, pronto, aquilo já é um encontro da palavra. Passar na rua, um pelo outro. Quando consegue encontrar escondido, é diferente de nós que temos toda a liberdade. E estamos aqui para viver essa liberdade. Graças a Deus, porque somos um país livre. Não precisamos viver escravo daquilo que nos afasta da comunhão dos irmãos, muito menos daquilo que nos afasta da presença de Deus. Segundo, podemos sentir que Deus falhou conosco. Possivelmente rejeitamos Deus por causa de experiências duras do passado, por Ele não ter aliviado a nossa dor. Muitas das vezes, no momento de dificuldade, esquecemos que a sua presença estava conosco. Lembra daquele caso que eu contei do bebê que foi abandonado no caminho dos pescadores? E que ele foi, logo que a mãe teve ele, a mãe colocou ele lá, e os pescadores foram mais tarde, demorou demais, e o sol já estava quente, aquele bebê exposto no sol, e as formigas veio e picou aquele bebê. A dor que ele sentiu, o abandono que ele sentiu, ele perguntava para mim: pastora, onde estava Deus? Onde? Meu Deus. O que você responde? Todos nós sabemos que Deus estava com ele. Eu falei com ele, falei: olha, da mesma forma que o próprio Deus viu Jesus sendo açoitado por amor a nós, e ele se entregou. Ele falou que ninguém tirava a vida dele, ele dava por nós.
Então, da mesma forma que Jesus estava sendo açoitado e o Pai estava lá com ele, ele morreu. Deus viu ele morrer. É fácil ver alguém morrer? Misericórdia. Eu vi meu pai partir. Não foi fácil, mas eu estava ali junto com ele. Eu vi aquele momento precioso, que para muitos parece loucura, mas foi precioso para mim. Por quê? Porque é um texto do pastor Hernandes Dias Lopes. A gente não perde quem morre, porque a gente perde quando a pessoa vai embora e a gente não sabe para onde ele vai, né? Então, eu sabia para onde meu pai vai. Ele estava indo. Ele próprio falou, e depois eu conto essa experiência para vocês. Ele próprio falou para onde ele estava indo. Nós sabíamos disso e temos a certeza, daqui a pouco vamos encontrar com ele. Então, Deus não estava... O papai tinha 54 anos, morreu de câncer, um homem de Deus, um homem justo, um homem sincero, um homem que vivia na palavra. Por que Deus não trocou então? Por que Deus não beneficiou ele? Tem gente que fica com raiva de Deus porque ele quer isso, essa troca. Igual o meu pai, homem de Deus, por que aconteceu isso com ele? Por que Deus não matou, igual os meus filhos e meus sobrinhos falou assim: mãe, tanta gente ruim para morrer, e Deus não leva esses ladrões, esses assassinos. E foi agora a tia Dileuza, que é uma irmã nossa, irmã do coração, irmã nossa aqui, que morreu com 48 anos de câncer de pulmão. Por que Deus vai levar a tia Dileuza? Conta por quê? E aí, gente, conta por quê? Mulher de Deus como meu pai, vivia na palavra, sincera, entende? E aí? Deus não faz barganha, entendeu? Então, eu tenho que olhar para mim e ver que eu não posso pensar que Deus falhou comigo. Ele estava presente comigo. O amor de Deus nunca falhou. Nós sofremos qualquer vicissitude da vida. Nós estamos aqui, estamos expostos a isso. Se não fosse assim, os nossos irmãos missionários não morreriam por amor a Cristo. E aí? Me conta, nas arenas, quantos foram mortos? Quantos perdeu a vida? Não, eles ganharam, porque as gotas de sangue transformou em sementes. Olha nós aqui, gente. Olha que coisa linda. Foi por amor deles a Deus que nós hoje estamos aqui. Senão o evangelho não teria chegado até nós. Teria morrido lá na época de Jesus. E eles não se deram por eu sou. Não, a minha vida, sabe, não tem valor. Porque viver aqui é muito pouco. Viver em Cristo, eu entrego a minha vida. E foram comidos por leões, foram cerrados ao meio, foram decapitados, apóstolo Paulo, apóstolo Pedro, crucificado de cabeça para baixo, e tantos outros mártires. Deus não falhou com eles. Ele disse: eu estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Quantos dias Ele está conosco? Meia dúzia de dias, 6 meses, 1 ano, 30 anos? Não, gente, todos os dias, até o dia que nós fecharmos os nossos olhos aqui e abrirmos os nossos olhos na eternidade com Ele. Então Deus não falha. Por isso eu não posso ficar com raiva de Deus, porque com Deus não há barganha. Ele nos dá a graça. Eu gosto muito das histórias, eu gosto da vida do chama Nick Vujicic. Ele não tem braço, não tem perna, né? E ele que fez essa frase aí: eu tenho a opção de ficar com raiva de Deus por aquilo que eu não tenho, ou ser grato pelo que tenho. Ele tem daqui, né, o tronco e a cabeça, mas não tem braço e não tem perna. Já pensou você, se fosse você?
Qual seria a sua escolha? Ficar contente com Deus pelo que tem ou pelo que não tem? Vamos ficar contentes pelo que temos. Certo, gente? Tem gente em situação muito pior que nós e está dizendo: Deus, obrigada, eu te amo, o Senhor me amou primeiro, não é? Não se entregue a Deus pela metade, Ele te quer por inteiro. Quando Ele fala isso, Jesus está nos convidando para não mais confiar em nós mesmos. Isso se chama morrer para a sua própria vontade. O que é morrer para a sua própria vontade, gente? É se sepultar. Alguém já fez isso? Meu Deus do céu! Alguém já foi no seu próprio velório? Nós precisamos de fazer isso, sabe? Aproveitar um dia, né? De sepultamento, e vai lá e fala: Deus, eu vim aqui sepultar a minha vontade maléfica, maligna, a minha vontade destrutiva, a minha vontade indestrutiva, a minha vontade inútil, o meu sofrimento. Eu vou sepultar ele, porque eu quero sair daqui como uma nova vida. Sabe, ao nos entregar a Deus, nós começamos a viver uma nova vida nele. Não é varinha de condão, como eu falei para vocês, blim, e é transformados. Não, tem que ter renúncia, tem que renunciar. Alguém renuncia satisfatória, sorrindo? Ai, que bom, eu falei que eu ia jejuar, então eu vou jejuar, que alegria, né? Realmente é muito bom. Mas a hora que a gente chega diante da comida ou diante do propósito que você estabeleceu, Deus, eu posso aumentar um dia lá na frente? E hoje eu posso aproveitar essas iguarias que tem aqui para mim? Então, tem muito isso. Tem muita gente que estabelece propósito, gente, de morrer para si mesmo, porque hoje nós temos facilidade. Uma das coisas que tem acabado com as pessoas são os vícios visuais. Vícios, existe vício visual? Existe. Muitos vícios visuais, que apenas com um enter e você tem tudo o que você quiser na sua mão, do melhor ao pior, do banal, do desprezível, você tem aqui. Tem muita gente que propõe, mas quando ele chega diante de uma tela, ele fica: só mais hoje, só mais uma. Ou então, quando ele chega diante de uma bebida, eu atendi um senhor, pensa num senhor bonito, 72 anos na época, quando eu comecei a atender ele, um senhor de quase 1,90 m, garoto propaganda da Tecnótica, na década lá de 1940, mas ele era tão bonito e as pessoas queriam tirar ele do rumo. E queria tirar ele porque ele estava crescendo muito. O que ofereceram para ele? Bebida, né? E ele viciou tanto em bebida que ele acabou com a profissão, acabou com a família, hoje não tem nada. Vive, às vezes acha ele em algumas praças por aí. Achava ele em algumas praças. E um dia, conversando com ele, ele falou: pastora, eu não dou conta, eu não suporto. Quando eu vejo a bebida, eu falo assim: vou beber só um gole, só uma dose. Aí Deus me deu uma frase assim, que eu falo que não é eu que faço, é Deus que dá. Eu falei: como que 2 dedos derruba 2 metros de altura, gente? Me conta como? Você é muito grande para se render a 2 dedos. Ele falou: é só 2 dedos. Eu não posso olhar para os 2 dedos lá no copo. Se eu olhar, ele amanhecia. Quantas vezes já saí atrás dele nas ruas com a família para buscá-lo de volta para casa? Entendeu, gente? Não conseguiu morrer para si mesmo, não enterrou sua própria vontade, não conseguiu entregar
entregar para Deus a sua vontade, o seu desejo. Nós precisamos fazer isso por nós mesmos, por uma decisão própria, e depois ele culmina no quê? No batismo. O que é o batismo para nós? A palavra de Deus diz que o batismo, nós fomos sepultados com Cristo na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo ressuscitou dentre os mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos em novidade de vida. Você tem vivido novidade de vida? Nós precisamos dessa novidade de vida. Está aqui. Através do batismo, nós morremos e ressuscitamos. E quando nós morremos e ressuscitamos, nós precisamos tirar essas atitudes viciantes, essa dependência doentia, e deixarmos de ser egoístas e de ser absorvidos pela dor. Tem gente que não sabe viver se não tiver a dor. Lembra que eu falei para vocês que a pessoa precisa do outro desprezá-la para ela se sentir amada? Meu Deus, aonde mora a emoção dessa pessoa? Qual a liberdade que essa pessoa tem? Qual o conhecimento dessa verdade essa pessoa tem? Nenhuma. Eu não preciso ser desprezada para sentir amada, pelo contrário. Muito pelo contrário. Então nós precisamos deixar de ser absorvidos por essa dor, pela solidão, o isolamento profundo, pelo ciclo viciante da dor. Lembra aquele ciclo viciante da dor do primeiro passo? A pessoa tem a dor, aí ela fala, não vou mais fazer, aí ela vai lá. Igual esse moço, era 2 dedos, bebia, aí depois vinha a consequência do que ele bebeu, a tristeza, a vergonha, a decepção, aí ele bebia mais para poder tampar a dor e passar por tudo de novo. Aí é o ciclo vicioso. Saia do ciclo vicioso e entre no ciclo virtuoso. Virtude vem de Deus. E nós só vamos conseguir fazer isso o dia que eu tirar o eu. Olha aqui, ó, o eu está no trono, é a minha vontade. Eu sou o centro do universo. Eu tenho que tirar o eu, tá? Do centro, do trono. Deus precisa ocupar o trono, o centro da nossa vida e dos nossos corações. Você hoje tem uma escolha. Com que você vai preencher as suas necessidades? Com que você vai preencher os seus desejos, os seus sonhos, os seus alvos, os seus objetivos? Com vícios, com futilidade, com inutilidade, ou com a presença de Deus? A decisão é sua. Ninguém pode tomar por você. Para nós sairmos do ciclo vicioso, o elemento-chave é a nossa prontidão em responder à entrega a Deus, que pode todas as coisas. Quanto mais nos entregamos a Deus, mais fracos se tornam as nossas atitudes disfuncionais e doentias. Quanto mais eu me entrego a Deus. Gente, essa minha biblinha aqui é uma biblinha de estudo, faz vergonha, está toda rabiscada, mas como diz o Roberto, meu Deus, que vergonha. Mas é coisa que a gente precisa, a gente tem que riscar. Aquilo que é bom, eu escrevo, eu preciso, para minha família, meu alvo, meu objetivo, Jesus me ajuda. Às vezes Jesus me acode, porque precisa muito e eu estou muito longe de alcançar isso aqui. Então, quanto mais eu me entrego para Deus, mais fracas se tornam as minhas atitudes doentias. Olha o que diz o Salmo 1, nessa versão Nova Bíblia Viva. Essa versão, no Salmo 1, ela diz assim: como é feliz o homem que não vai atrás da opinião das pessoas más, que não segue o exemplo dos pecadores e nem participa das rodinhas dos que zombam de Deus. Pelo contrário, olha só o segredo. Pelo contrário, essa pessoa feliz, ela faz da lei do Senhor a fonte da sua alegria. O que o povo procura hoje? Alegria, felicidade. Vão para as festas, passa a noite, sai de lá, pior do que foram. Não é verdade? Então,
aqui, ó, o segredo, está escrito aqui. Ele faz da lei do Senhor, a lei do Senhor está escrita aqui, a fonte da sua alegria. De dia e de noite ele medita nessa lei e fica imaginando como ele pode obedecer ao Senhor mais de perto. Gente, isso aqui para mim é uma poesia que enche a alma. Eu, além de meditar, de fazer da lei do Senhor a fonte da minha alegria, de noite, quando eu durmo, eu fico lá imaginando como eu posso servir ao Senhor bem juntinho dEle. Já pensou que coisa linda, gente? Você já perguntou para Deus o que você pode fazer? Você já imaginou o que você pode fazer para Deus, para servir Ele bem de pertinho? Então, nós precisamos abrir a porta do nosso coração e permitir Ele entrar para nos ajudar. Sozinho, ninguém dá conta. Aí, vamos lá para Apocalipse 3:20. Está escrito ali embaixo, tá, gente? Eu gosto do endereço. Tem que ter o endereço do versículo. Não é frase, é versículo, é palavra de Deus. É a boca de Deus falando para você aqui hoje. Falando para mim e para você. Ele está dizendo, ó... Eis que eu estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Amém, gente? Essa porta não tem maçaneta do lado de fora. Olha lá, ó. Não tem maçaneta do lado de fora. E quando o pintor fez a exposição desse quadro, o grupo, uma pessoa lá da plateia falou, Senhor, o senhor esqueceu um detalhe muito importante. Aí ele falou, qual o detalhe do quadro? Ele falou, está imperfeito. Por que está imperfeito? A porta não tem maçaneta. Aí o pintor disse, não. A porta do coração, a maçaneta é só do lado de dentro. Só abre a porta do lado de dentro. Jesus não abre a porta. Ninguém abre a porta. O único que tem poder para abrir a porta é você mesmo. E Ele está aí, ó. Ele está batendo na porta do seu coração hoje, falando, se você abrir, se você me entregar o seu coração, eu vou entrar a cear com você e você comigo. A nossa entrega de coração a Deus nos libertará da escravidão. A nossa impaciência, frustração e ira serão substituídas pelo amor de Deus. A nossa vida será transformada. Nos braços do Pai, cumpriremos com alegria a sua vontade de forma consciente, não inconsciente, obrigatória, sofredora, não, é de forma consciente. No terceiro passo, nós reconhecemos a necessidade da presença de Deus, nos entregamos a Ele, aceitamos a nova maneira de viver, livres da poluição emocional de nosso passado, abandonando os comportamentos destrutivos. Lembra lá dos comportamentos destrutivos que já foram falados? Abandonando o desânimo, a dependência doentia, o medo, a futilidade, e aí para lá frente. Nós abandonamos isso porque nos entregamos a Ele. Hoje você tem a oportunidade de desfrutar de novas e maravilhosas experiências. A decisão é sua. A presença de Deus estabelece a ponte entre nós e o que é impossível. A presença de Deus é essa ponte. Você quer passar por ela? Depende de você. Deus honrará a sua fé. Tudo é possível ao que quer, ao que crê e se entrega para Deus. Marcos 9, 23. Amém, meninos? Vamos ficar de pé e orarmos agradecidos ao Senhor. Nós estamos aqui para nos entregar. Ele abre o caminho, é verdade, mas a decisão é sua. Ele está à sua porta, batendo. E a decisão é sua, se você vai deixar Ele entrar ou não. Se você vai entregar o seu coração a Ele, se você vai se render a Ele ou não. Amém, meninos? Oremos então ao Senhor. Senhor Deus e Pai, diante de Ti aqui estamos para Te louvar, Te agradecer, porque Tu és o nosso Senhor, o nosso Deus, o nosso ajudador.
Paizinho, eu quero aqui agora, nesse momento, apresentar ao Senhor os corações que aqui estão, entregando a Ti, abrindo a porta do coração e dizendo: Senhor, pode entrar, a casa é sua, pode entrar, Senhor, a casa é sua, Senhor, ceia comigo, porque eu quero cear contigo, eu quero ter liberdade de sentar à mesa, eu quero ter liberdade de falar com o Senhor, eu quero ter liberdade de deitar em seu colo, eu quero ter liberdade de ouvir o seu coração, de colocar a minha cabeça em seu peito. Senhor, eu sou tua, eu me entrego a ti, Senhor, eu sou teu, Senhor, me recebe a mim como sacrifício vivo e agradável diante de Deus, em nome de Jesus, amém.